Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Todo mundo em casa? Nesse momento a gente tem que ficar em casa, mas estudando, né? Professor Kleber Nascimento, tio Kleber na área. A gente hoje vai falar um pouco sobre o sistema cardiovascular, certo? Ainda adaptado para o ensino fundamental maior. E aqui, de antemão, mando um abraço para todos os meus alunos. A saudade está grande, mas a gente vai se reencontrar muito em breve, beleza? Vamos lá. O sistema cardiovascular também é conhecido como sistema circulatório, né? E ele é responsável pelo transporte de elementos, de substâncias, que são fundamentais para a gente, para o nosso corpo. Açúcar, oxigênio, hormônios, para as nossas células, para os nossos tecidos. Quais são os componentes do sistema circulatório? Ou seja, do que ele é feito? O sistema circulatório ele é composto pelo quê? Sangue, primeiro, né? É um tecido, sangue é um tecido, faz parte do tecido conjuntivo. Isso aí a gente já viu, né? Em outros momentos, em outras aulas. Líquido que vai fluir pelo interior dos vasos sanguíneos. Então, nosso sangue seria um conjunto de células, obviamente, e ele vai fluir por dentro dos nossos vasos, que a gente vai ver que também é um dos componentes do nosso sistema, certo? Quais são as partes do sangue? O sangue é dividido em quê? Ele é dividido em elementos figurados, que são as células. Lembrem-se bastante disso, lembre-se disso. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, certo? Olha essa aqui. As células sanguíneas, ó, beleza? E também as plaquetas, ok? A outra parte do sangue seria o plasma, né? O plasma sanguíneo, que é formado por água, proteínas e sais minerais, que é a parte não viva, ok? Gente, o sangue também é dividido em dois, certo? Para a gente entender melhor, para ficar mais claro, geralmente os livros didáticos, os esquemas trazem duas cores básicas, né? Que seriam azul e vermelha, para a gente diferenciar. O sangue que é rico em oxigênio, aqui está em vermelho, rico, e o sangue pobre em oxigênio, estando em azul. O sangue pobre em oxigênio, obviamente, ele é rico em gás carbônico, certo? Que sangue é esse, professor? Venoso. Sangue venoso. Roy, fiz até a forma de um coração aqui. Lembra geralmente um aluno falou, professor, sangue venenoso? Como assim? É que faz mal, né? Venenoso faz mal. Não. Pode ser que você faça essa relação, mas venoso vem de veias, tá? Tem relação com as veias, que seria por onde esse sangue ia percorrer, ou vai percorrer. E o sangue arterial, já está falando, né? Lembra o quê? As artérias. É um sangue rico em oxigênio, riquíssimo. Ou seja, tem bastante oxigênio. E não tem muito gás carbônico. Ele é pobre em gás carbônico. Um é o inverso do outro. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos lá. Quais são as funções do sangue, então? Sabendo disso. Sangue tem várias funções. Todo tecido tem função, né? A gente já viu isso. E aqui a gente elencou algumas, ó. Reparação de tecidos lesados. O sangue auxilia nessa recuperação. Resposta imunológica, agora, né, nessa pandemia, com essa virose aí espalhada por todo o mundo, ou boa parte dele, a gente tem que entender também como é que o sangue interage, como é que as nossas células de defesa, as nossas células memória também interagem. Isso é mais para frente, mas ele também auxilia, certo? Regula o pH dos tecidos. pH, na verdade, é uma escala de ácido-base que a gente vai estudar ainda pH, a gente não viu ainda lá no 9º ano, né? Mas é para o ensino fundamental maior, então muitos alunos já devem ter visto, certo? Realiza o controle da temperatura corporal, então o sangue também auxilia nessa função, né, de regulação da temperatura. Além, claro, do que ele é mais frequente, das suas funções, que é transporte, beleza? Transporte de várias substâncias, como vocês estão vendo aí. Vamos lá. Segundo componente, ou
na verdade não é um, são dois componentes, né? Que são os vasos sanguíneos, que a gente três na verdade, que a gente divide em artérias, veias e capilares, beleza? São tubos, são estruturas cilíndricas onde são constituídas por tecido conjuntivo, tem músculo liso também ali em cada um desses. E o que a gente mais precisa destacar aqui seria que artéria e veia são parecidas, mas não são iguais, são diferentes, principalmente pela questão dos tecidos, né? Você vê que o tecido conjuntivo ele está mais presente aqui na artéria, conferindo uma maior resistência. A artéria tem um calibre um pouco maior do que as veias, por exemplo, né? Outra coisa interessante é que pelas artérias a gente pode sentir a pressão arterial, por isso que PA, né? Pressão arterial. Muitos alunos confundem, professor, minha veia, eu estou sentindo aqui a pulsação. Na veia é mais difícil porque a pressão interna é menor, certo? E os capilares, que a gente também vai falar um pouquinho. Quem são esses caras? Que são muito importantes. Capilar vem de quê? Cabelo, então, quer dizer, bem fininha. São vasos sanguíneos muito finos, até na ordem microscópica também, certo? Vamos seguir. Aí falando um pouquinho sobre as veias, né? As veias é um tipo de vaso sanguíneo que conduz sangue de órgãos e tecidos do corpo, ou seja, o corpo todo está enviando o sangue para o coração. Entende? As veias levam o sangue dos tecidos para o coração. Então, professor, tem uma mão e contramão aí, né? É como se fosse, imagine você numa via, né? Imagine você, sei lá, dirigindo, tem mão e contramão. Então, qual é a mão da veia? Eu estou indo por onde? O sangue está fluindo dos tecidos, ou seja, das células, para o coração. Então, veia, não sei se vai ajudar, mas veia, vem para onde? Para o coração. O sangue vem para o coração, beleza? Elas possuem válvulas que mantêm o sentido unidirecional do sangue, garantindo o seu retorno ao coração. Eu não posso fazer com que esse sangue, eu não posso deixar, o sistema não permite que esse sangue retorne, porque se esse sangue retorna, a gente tem um acúmulo de tecido, e esse acúmulo vai trazer alguns probleminhas que a gente vai ver lá na frente, certo? Aqui é uma imagem mostrando isso, as válvulas, enquanto uma válvula está fechada para que esse sangue não retorne, a outra se abre para que esse sangue continue percorrendo, continue seguindo o seu caminho, unidirecional, ou seja, não rola ele voltar, não tem como ele voltar aqui, quer dizer, tem, né? Quando essas válvulas começam a sofrer desgastes por uma série de fatores, beleza? E as veias estão ilustradas em azul, lembra que a gente falou lá, né? Ok, olha lá, sangue chega no coração, veia, vem, ok? Aqui é um probleminha, né, que a gente tem associado às veias, que são o surgimento de varizes. Quando essa veia ela dilata, pode ser por vários fatores. No caso das meninas, das mulheres, por exemplo, né, nós temos alguns problemas associados à questão de alguns calçados, né, uso contínuo de salto alto, já está comprovado que atrapalha esse sistema circulatório nessa região. Coloquei uma imagem um tanto forte assim, mas é só para relembrar, é só para dar uma ideia disso, certo? Eu lembro também de pessoas que trabalham em pé durante muito tempo, né? E que ficam paradas, seguranças, enfim. Deixa eu ver outro exemplo. Costureiras precisam ficar muito tempo sentadas, né? Ou qualquer tipo de atividade que tenha essas características. Não é interessante, é bom que levante, dê uma caminhada, depois retorne para que essa circulação seja efetivada. Ok? Vamos lá, cuidado com as varizes. Homem também tem varizes? Tem, com certeza. O peso também, né? Tem várias questões aí que podem influenciar. E aqui a gente chega nas artérias. Essa imagem bacana de uma artéria com algumas células, né? E as artérias, elas
transportam, vão conduzir o sangue, agora ao contrário, do coração para todo o corpo, para todos os órgãos, todos os tecidos. Então o sangue vai deixar o coração pelas artérias, certo? Beleza? Veia, o sangue chega até o coração. Artéria, o sangue deixa o coração. Tranquilo? Transportam sangue sob alta pressão, a gente falou, lembra? Por isso que eles têm um reforço, né, nesse tecido aí. Esse tecido é mais resistente, vamos dizer assim. E a pressão arterial normal, a gente lembra aí que a tão famosa 12 por 8, né? Qual a sua pressão? 12 por 8. Pressão ótima, pressão arterial saudável. A gente sabe também que tem alguns estudos que mostram que essa pressão arterial dita padrão, ela tem mudado por conta do comportamento do ser humano, né? As atividades, o nível de estresse, o nível de trabalho, enfim. Isso faz com que a nossa pressão arterial vá se alterando aos poucos. Então não quer dizer que uma pressão, por exemplo, 13, né, por 8, seja uma pressão alta ou coisa do tipo. Porque quando a gente foge do 12 por 8, pronto, já está com problema, mas não é bem assim, ok? Ilustradas pela cor vermelha, vamos lá. Coração, órgãos e tecidos. E esse slide aqui é só para ilustrar como a gente consegue perceber essa pressão, né? Você vai, não estou me sentindo muito bem, estou com a pressão alta ou estou com a pressão baixa. O que é que geralmente a gente faz? A gente coloca um aparelho para medir, né, essa pressão. Aqui essa imagem está mostrando esse aparelho, um dos mais antigos, né, que seria com uma bolsinha inflável e tal, com o manômetro ali para você observar. O que é que acontece aqui? A gente está buscando essa pressão sistólica ou diastólica, que são movimentos que o coração faz, certo? Então, aí o que é que ele diz no número 2? Pressão na bolsa de ar maior que 120 miligramas de mercúrio interrompe o fluxo sanguíneo para o braço. Você vê que o enfermeiro, né, o médico vai lá, coloca no seu braço e ele vai apertando, colocando ar naquela bolsa, é uma bolsa inflável, né? E essa bolsa, ela vai aumentando e vai apertando seu braço. Ele coloca o estetoscópio para ouvir, né, quando esse fluxo começa. Você percebe aqui, que tem umas setinhas mostrando que está sob pressão essa artéria. Quando a pressão na bolsa de ar é entre 80 e 120, faz com que esse sangue flua. Quando esse sangue fluir, o que vai acontecer? O estetoscópio começa a perceber essa passagem e capta esse movimento, esse batimento, na verdade, certo? E aí a gente começa, aí ele olha, né, claro, naquele visor e percebe. Quando a pressão na bolsa é menor que 80 miligramas, permite o fluxo de sangue durante a sístole e a diástole. Aí ele não consegue ouvir mais, ele já percebeu, parou, desceu. Aquele ponteiro ele desce e ali ele já tem uma noção de como é que está a sua pressão. A gente sabe que hoje é mais difícil utilizar, né, esse tipo de aparelho. Nós temos já manômetros que são digitais. Você chega no hospital, a pessoa coloca aqui no seu dedo, pá, e tal, ou no seu pulso, tem um visor, né? É muito mais simples, muito mais prático e rápido. Tecnologia também ajudando na aferição da pressão arterial. Ok? Vamos lá. Aqui esse slide a gente já está falando, ele já traz uma ideia de alguns problemas que podem acontecer também com as artérias, né? Primeiro que as artérias, as coronárias nesse caso aqui, que é a parte específica que esse slide traz, são ramificações das artérias que irrigam o coração, que é o miocárdio, né? Quando a gente ouve muito, fulano de tal teve um infarto do miocárdio. Professor, o que foi isso? O que aconteceu?
infelizmente, esse tecido muscular do coração, ele acabou não recebendo uma oxigenação devida por vários fatores, né? Dentre esses fatores, a gente tem a questão da obstrução das artérias, que é as placas de gordura, né? Como mostra a imagem, e aí a gente tem que ter cuidado também com a alimentação. Perceba que nessa artéria aqui você já tem um grau considerável de gordura, e ela vai se depositando, infelizmente, e vai impedindo que o sangue flua por aqui, e se o sangue não flui, o coração não vai receber o oxigênio que ele precisa. A gente chama aí de morte ou infarto do miocárdio. Tranquilo? Um dos problemas muito recorrentes e muito sério, né? Muita gente acaba morrendo, se eu não me engano, é a causa morte maior que os países, enfim, que as pessoas acabam vindo a falecer. Vamos lá. Lembra dos capilares que a gente falou? Olha eles aí. São vasos muito finos e que eles estão entre as veias e entre as artérias. Os capilares, gente, eles são importantíssimos. Professor, por quê? Porque eles conseguem fazer a troca gasosa, certo? Eles, por serem tão finos, eles conseguem estar em contato com os tecidos de uma maneira mais íntima. E aí ele consegue fazer com que oxigênio e gás carbônico seja constantemente trocado para que haja uma renovação desses tecidos. Então é fundamental que os capilares estejam em perfeito estado. Aí, na verdade, é uma imagem mostrando justamente isso, né? O que a gente chama de oxigenação, que é a troca gasosa ou hematose, certo? O que a gente percebe aqui? Aqui tem uma relação entre o sistema respiratório, que seria os alvéolos pulmonares, essa estrutura aqui em rosa, certo? Nós vamos ver ainda o sistema respiratório, não é na aula de hoje. E há uma troca gasosa, onde o gás carbônico que está vindo dos tecidos, certo? Ele vai sair do tecido, ou seja, imagine que aqui seja um capilar, né? Imagine não, aqui seria a representação de um capilar. E aí o oxigênio, o gás carbônico, ele deixa o capilar e o oxigênio adentra o capilar. Professor, como isso pode acontecer numa fração de segundos assim, tão rápida? É um processo chamado de difusão, que a gente estuda e a característica maior é justamente essa, a facilidade, a rapidez, e não há gasto de energia nesse caso dessa troca gasosa, beleza? Toda vez que a gente respira, toda hora isso está acontecendo, essa troca é muito dinâmica, muito rápida, beleza? Vamos lá. E o último componente, né, que é um dos mais importantes desse sistema, que é o coração. Quando eu falo em coração, vocês lembram logo do que? Eu desenhei um nesse instante, né? Cadê meu cursor? Aqui. Falou de coração, a galera lembra logo, ó, não é isso? Mas o coração não tem uma similaridade, mas é um pouco diferente. E tem algumas estruturas. Primeiro, ele é formado por um tecido muscular. Beleza, coração é músculo, professor. Eu não sinto nada no coração. Ai, meu coração está doendo. Como assim? A gente pode discutir isso em outro momento quando a gente falar de sistema nervoso, mas todas as suas informações e sentimentos, eles estão no seu cérebro, no seu encéfalo. O coração é um músculo, claro, fundamental, importantíssimo, mas não vamos atrelar os sentimentos aqui a ele, infelizmente, né? E quais são as cavidades que ele possui? Nós temos as cavidades internas, tá? Que são as câmaras. Cavidades internas, eu tenho átrio direito, as cavidades superiores, a parte de cima do coração são chamadas de átrio. Eu tenho o átrio direito, imagine, né? Você virado, imagine seu coração, você de costas para a tela, né? Virado, átrio direito e átrio esquerdo, porque a tela acaba trocando um pouco, né? Principalmente para mim que estou de frente para a câmera. Mas são os compartimentos superiores, ok? Está em azul os átrios. Perdão, o átrio direito está em azul e o ventrículo direito está em azul. Aqui, ó, desse lado, do lado de cá, lado direito do coração. Beleza? Ok.
os ventrículos, que são as câmaras inferiores. Câmaras superiores, átrios. Câmaras inferiores, ventrículos. Professor, por que átrio direito, ventrículo direito, veias cavas, superior e inferior, número 1, vamos procurar elas aqui, ó, aqui, e artérias pulmonares, número 2, estão todos em azul. Lembra que eu falei? Azul está relacionado com o quê? Veias ou artérias? Veias, perfeito. Então, átrio direito, cadê meu cursor? Átrio direito, eu tenho relacionado a ele aqui as veias cavas. Ó, veias cavas. Beleza? Lembra de veia? Veia vem. Ou seja, o sangue vai chegar por veias cavas. Ele chega como? Azul venoso. Então o sangue vem rico em gás carbônico. Lembrou? Tem que fazer essa associação. Ok? E vai descer para o ventrículo direito. Aqui vai acontecer uma contração, a gente sabe, né? A gente vai perceber daqui a pouco essa contração, que a gente chama de sístole, contração do coração, e diástole, relaxamento do coração. Quando esse átrio direito contrair, esse sangue vai fluir, ele vai descer pela válvula que a gente chama de válvula tricúspide, ele desce e depois, quando o ventrículo contrair, esse sangue, ó, por onde ele vai sair? Vai sair pelo número 2, tanto para o lado esquerdo do corpo, como para o lado direito do corpo. E quem é esse número 2 aqui, professor? Número 2, olha quem está aqui. Número 2, artérias pulmonares. Ou seja, o sangue rico em gás carbônico chega no coração pelo átrio direito. Cadê meu átrio direito? Mão direita, átrio direito. Então, meu sangue está chegando aqui, rico em gás carbônico. Vai descer para o ventrículo direito e vai ser expulso. Quando ele sair, ele vai sair pelas artérias pulmonares, que aí está em número 2. Tranquilo? Vai para onde esse sangue? Olha o nome da artéria. Artérias pulmonares. Então, vai para onde esse sangue? Para os pulmões, exatamente. Por isso que direito e esquerdo, pulmão direito, pulmão esquerdo. E o que acontece lá? Quando chegar nos pulmões, vai acontecer aquele sisteminha que a gente viu, das trocas gasosas. Lembra das trocas gasosas? A hematose, pronto. Quando ocorrer a troca gasosa, o sangue vai deixando de ser venoso, ou seja, vai deixando de ser rico em gás carbônico e vai ficando o quê? Rico em oxigênio. E esse sangue tem que retornar. Ele vai retornar para o coração. E agora, ele retorna para o coração por onde? O sangue chega no coração, o sangue agora não é mais o venoso, é o sangue arterial. Ele chega no coração pelo lado esquerdo do coração. Ok? Por isso que aqui, ó, o átrio esquerdo. Beleza? O átrio esquerdo vai receber... Cadê o átrio esquerdo? Cadê o átrio esquerdo? Olha ele aqui. Vai receber o sangue arterial, rico em oxigênio, que veio lá dos pulmões, né? Número 3. Número 3. Opa! Veias pulmonares. Aqui são as veias cavas, superior e inferior. Agora, veias pulmonares. Professor, peraí, veias pulmonares porque o sangue veio dos pulmões. Perfeito, garoto. Isso aí. Se o sangue veio dos pulmões, então, veias pulmonares. Esse sangue vai encher o átrio esquerdo e vai descer. Olha o nome da válvula. Uma é tricúspide e a outra é bicúspide. A bicúspide tem outro nome que é a mitral, mas isso são detalhes que eu não vou estar cobrando para vocês, mas é bacana vocês se interarem, né? Professor, o átrio esquerdo contrai, jogou o sangue para baixo. Ventrículo esquerdo vai se encher e depois contrair. Quando ele contrair, lembre que esse sangue... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o O2. Esse sangue, ele é rico em oxigênio, né? Então, ele vai sair, ó, pela artéria de número 4. Essa artéria, galera,
ela é muito... Não, todas as artérias são importantes, né? Mas essa aqui, cara, é uma das mais importantes, que é a artéria aorta. Vocês já ouviram falar nela? E a artéria aorta, ela vai fazer o quê? Se esse sangue está rico em oxigênio e está saindo do coração, vai levar o quê? Esse sangue para o corpo inteiro. Todos os seus sistemas vão ser irrigados pela artéria aorta, por isso que também que ela é tão importante. E claro, ela tem as suas ramificações, né? Até chegar nos seus capilares. Beleza? Tranquilo? Vai desculpando aí esses rabiscos, certo? Mas é só para ter uma noção. Eu vou pegar também aqui e vou fazer o seguinte, ó, para ficar para não o ventrículo e o átrio direito não ficarem com ciúme. CO2 e O2. Valeu? Eu vou melhorando aí, viu? Vamos lá. Aqui é um pouco do que eu falei, né? Tem alguns probleminhas, a gente sabe que tem, né? No coração. Um desses probleminhas é o refluxo do sangue, né? Que acaba trazendo alguns ruídos, né? Que a gente chama o pessoal chama de sopro no coração, ou seja, o coração está com algum probleminha nas suas válvulas, né? Mas esses detalhes não é para agora também não, certo? Contração do coração, sístole. Coração contraiu, sístole. Relaxamento do coração, diástole. Sístole, diástole. Beleza? A frequência geralmente vai ser de 70 a 80, mas isso é muito relativo, né? Vai depender da idade da pessoa, vai depender de uma série de fatores. E dá pra gente controlar, dá pra gente, né, sentir esse batimento por minuto, tem que estar relaxado, enfim. Esses batimentos são controlados, o coração ele tem um sistema próprio para controle desses batimentos, que muitos alunos acabam se confundindo achando que é o cérebro que faz isso, não é, o coração mesmo, tá? Ele faz isso. E tem alguns neurotransmissores que acabam fazendo com que essa frequência... Neurotransmissores são substâncias químicas que acabam fazendo com que essa frequência suba ou diminua, certo? A acetilcolina vai fazer com que esses batimentos deem uma relaxada, o coração diminua um pouco. E a adrenalina, o nome já está dizendo, né? Quando você está com adrenalina, o coração bate muito mais rápido. É mais ou menos essa a ideia, certo? Aqui, pessoal, são animações, pequenas animações, mostrando justamente a sístole e a diástole, né? Você percebe aqui, apesar de ser um pouco rápido, eu vou ver se eu consigo parar essas imagens na edição do vídeo. E você percebe que as setas, né? Ó, a artéria aqui, ó, pulmonar, mostrando esse sangue venoso, tá vendo? O lado direito do coração, ó, o sangue chegando pelas veias cavas, superior e inferior, enchendo o átrio direito, tá vendo? E esse átrio direito expulsando o sangue para as artérias pulmonares, para ir para os pulmões, beleza? E o sangue arterial chegando, vindo dos pulmões, tá vendo? Pelo átrio esquerdo, como é o nome das veias? Se vem dos pulmões, veias pulmonares, encheu o átrio esquerdo e ele vai, rico em oxigênio, deixar o coração pela artéria aorta, beleza? Sístole contraiu, diástole relaxou. E aqui seria o cara que manda nessa contração, né? O cara que gera esse impulso nervoso para que o coração consiga fazer a geração do impulso e contrair. Tá vendo que parte de um ponto, ó, o nó do sino atrial, tá vendo? E vem sístole e outra contração, outra liberação de impulso nervoso, diástole. Beleza? É mais ou menos isso. E para a gente finalizar a aula de hoje, é importante que vocês entendam que isso tem um movimento, isso tem distâncias, e a gente chama de das duas circulações, que é a circulação do sangue no corpo. A grande circulação, o nome já está dizendo, vai percorrer um espaço maior, né? Ou circulação sistêmica. Por quê? Porque vai envolver os sistemas da gente, circulação sistêmica ou grande circulação. Professor, coração, né? Saiu, ventrículo, aorta, tecidos, ou seja, todo o seu corpo aqui, ó, e vai retornar para o coração.
Então, vai sair do seu coração, vai para o seu corpo e retorna para ele. Coração, corpo todo, coração. Então, é muito maior o percurso. Por isso que o nome é grande circulação. Tranquilo? É fácil isso. E a pequena circulação? Circulação pulmonar, ó, já ajuda, né? Pulmões. Então, o sangue vai sair do coração pelo ventrículo direito, a artéria pulmonar vai para os pulmões e vai voltar pelas veias pulmonares e pelo átrio direito ele retorna ao coração. Por isso que é pequena. Coração, pulmões, coração. Mais rápido, certo? Já a grande circulação não. Coração, todo o corpo, coração. É maior, ok? E aqui para finalizar eu deixei aí um esqueminha, né? Eu desenhava isso, geralmente quando eu falava de pequena e grande circulação, eu fazia questão de fazer esses desenhos. Às vezes saía próximo disso aí e às vezes não, né? Às vezes saía mais complicadinho, mas é só para deixar registrado. Tranquilo, galera? Beleza? Brigadão, valeu mesmo. Vão dando uma olhada no livro da gente, no livro físico, certo? Dê também uma olhada no canal do tio Kleber, dá uma moralzinha lá, se inscreve no canal e a gente se encontra na próxima aula. Valeu?